Hoje vamos falar um pouco sobre a mobilidade articular e qual sua relação clínica com as terapias ajustivas e manipulativas. O primeiro foco das terapias manipulativas é a restrição de movimento ou hipomobilidade, avaliada com end-field replay ou final do jogo articular. Mas qual o problema quando encontramos o excesso de mobilidade? Aí nos deparamos com conceitos distintos como hipermobilidade global e segmentar, instabilidade funcional e estrutural. O conceito de hipermobilidade global nos faz pensar num efeito sistêmico, muito relacionado ao tecido, ou mais propriamente algumas características nele, como a do colágeno, que gera uma hipermobilidade em várias articulações do corpo do paciente. A escala de Beighton é utilizada como ferramenta básica para avaliação da hipermobilidade global. Pacientes com escala de Beighton elevada podem ter uma condição mais preocupante, como Ehlers-Danlos. Pacientes hipermóveis globais, como Ehlers-Danlos, BC, entre outras patologias do colágeno, podem realizar um ajuste na cervical? A resposta é não. Com certeza, esses pacientes não podem realizar ajuste na cervical. Pacientes com Ehlers-Danlos muitas vezes não podem realizar nenhum tipo de ajuste. Mas por que esses pacientes com doenças do colágeno não podem ser manipulados? Muitos pensam que a hipermobilidade pode gerar um deslocamento anormal da articulação, mas nesses pacientes o temor não decai sobre lesões articulares, e sim o risco de lesão vascular. A alteração sistêmica no colágeno provoca maior fragilidade nos vasos. Esta fragilidade aumenta muito o risco vascular, aumentando a chance de um AVC ou uma dissecção da artéria vertebral. Mas será que todos os pacientes com escala de Beighton elevada apresentam um risco maior para lesões vasculares e doença do colágeno? Existem pacientes com hipermobilidade global benigna, com escala de Beighton elevada, mas sem risco vascular. Neste caso, a história clínica familiar detalhada e até mesmo exames podem excluir essas condições. Existe também a hipermobilidade restrita ao segmento, ou hipermobilidade segmentar. A hipermobilidade segmentar ela pode acontecer em algumas situações bem típicas. Esse padrão de hipermobilidade mais localizada pode ocorrer devido a adaptações no sistema articular, devido ao treinamento ou mesmo a lesões na prática esportiva. A hipermobilidade segmentar é um aumento do movimento normal de uma articulação. Não há movimento patológico, translacional ou mesmo aberração de movimento. Não chega a promover luxação ou subluxação clínica. Como não há restrição articular, na maioria dos casos não há necessidade de realizar procedimento ajustivo ou manipulativo. Mas é importante frisar que não há contraindicação no procedimento manipulativo ou ajustivo, desde que haja uma escolha adequada da técnica. O paciente poderá ser beneficiado com a técnica se houver sintomas de disfunção ou dor. A instabilidade articular se diferencia da hipermobilidade segmentar por causa do movimento aberrante, ou seja, movimento anormal, principalmente em translação. A instabilidade geralmente está relacionada com uma falha, uma lesão em componentes articulares. É bastante comum em entorses, lesões meniscais e outras estruturas. Em caso de instabilidade estrutural, não é indicado terapia manipulativa ou ajustiva. O risco é integridade de feixes vasculares e nervosos e até mesmo componentes articulares. Também encontramos casos de instabilidade onde não há lesão estrutural. Nesse caso, o necessário é reforço muscular. Para avaliar a instabilidade funcional lombar, utilizamos o cluster de Ehlers-Danlos.